presente aí, minha gente? Eu sei que o ar vai, volta, fica muito quente, depois esfria bem, mas vamos nos segurar na cadeira. Vamos para uma outra rodada agora. Agradecer a Escola Paulista de Psicanálise por mais esse convite para esses cursos breves. Agradecer ao pessoal que está vindo pela primeira vez, que gostem e voltem outras vezes, né, nos próximos encontros. Esse é o último desse ano dos cursos breves. E agradecer ao pessoal que tem estado desde o início. Às vezes não tiveram como acompanhar todos, mas a grande maioria esteve aqui. Talvez tenha uma certa facilidade, eu possa relembrar de algumas coisas dos encontros passados, dos episódios passados, que possam facilitar para este. Como o Capelli disse, nós inconscientemente, porque todos somos um, o nosso tema era o mesmo, né? Inveja, cobiça e gratidão. Nós não conversamos, mas no meio do trajeto ele acabou focando na inveja e eu fui para a cobiça porque é mais legal. E eu já tinha falado da inveja com a traição no encontro passado, que também é bem legal. Então eu me atentei um pouco mais a essa questão da cobiça e da gratidão, mais ou menos, que a cobiça é mais interessante que a gratidão, vocês já conviram comigo. Mas eu dou uma passadinha pela inveja também, só porque faz parte, está inserido dentro do contexto, então, ok, vou passar por isso também. Esse último episódio do Decálogo, como eu conversava anteriormente com o Capelli, por diversas situações, os episódios anteriores, já foram 9 episódios que nós viemos galgando, subindo estes degraus para essa escadaria imensa e finalmente chegamos no céu, no 10º ou na terra. Os apontamentos aqui eles são um pouco diferentes. Eu resolvi, por uma certa opção e também por todo o entorno desse 10º episódio, me concentrar muito mais nas questões do filme, na materialidade, na parte metafísica da coisa e no contexto histórico. Então é dentro deste universo que eu vou conversar com vocês. Então vamos lá, né? Já acordou todo mundo, tá? Todo mundo aí. Muito bem, vamos lá. Seguirei a ordem do filme, das cenas, mas terão algumas cenas que eu vou mudar a ordem. Aí vocês vão entender por quê, porque são outros ganchos. Inicia com uma banda de rock. Essa primeira cena e as 3 cenas mais ou menos sequenciais, 3, 4 cenas sequenciais, elas irão nos nortear da onde Kieslowski conversa conosco. Então, pela primeira cena ser uma cena de rock, nós precisamos entender que este show ele irá fazer um contraponto posteriormente com uma sensação, que é justamente um momento de euforia, de alegria, de diversão, e sequencialmente nós temos o enterro. Estes 2 pontos, esses paralelos aí. A segunda parte é referente à história da Polônia e qual é a condição desse país no momento desse 10º episódio, no momento em que essa banda de rock toca. O nome da banda que aparece mais lá na frente é Slidev, que é Cidade Morta. É essa cidade morta do 10º episódio que Kieslowski retrata a Polônia. E faz referência a uma cidade morta que passou por uma Segunda Guerra Mundial, por uma Primeira Guerra, por conflitos externos, por conflitos internos, por revoluções, por grupos sociais que reivindicaram contra o governo, pela própria população, pela economia quebrada, pela situação difícil dos cidadãos desse país. Então é essa cidade morta que dá o nome da banda, que dará esse grande show, que traz essa euforia. Outra coisa interessante eu não sou uma grande conhecedora musical, né? Eu caminho em alguns lugares bem sólidos, mas as bandas dos anos 80... posso deixar? Eu vou usar tudo. Vou usar todo o espaço hoje. A banda dos anos 80, na Polônia, ela tem essa característica do black metal bem forte e os seus temas principais é o anticristo, o satanismo, temas apocalípticos e temas do ocultismo. E dentro disso, o que nós encontramos na letra dessa música é justamente os mandamentos contrários.
Se até então nós estamos caminhando dentro dos mandamentos bíblicos, deixado por Deus, Moisés e toda a história que vocês conhecem, mesmo que superficialmente, aqui no 10º episódio, essa cidade morta e esses cidadãos que estão passando por todas as dificuldades, que vieram de um longo caminho, desde as cinzas da Segunda Guerra até agora, mantendo um pensamento positivo, tentando ver o paraíso no fim dessa escadaria aí dos 10 degraus, nesse momento eles já colocam uma rotação diferente. Nesse momento, a banda ela já diz os 10 mandamentos contrários, que é fornique, mate, roube, tome para você. A coisa já começa a tomar um ângulo, uma figura um pouco diferente. Mais um pouco para frente, eu vou pular a cena do funeral, do enterro, na verdade, depois eu volto na cena do enterro. Caminhamos já para a entrada no quarto, ou na casa, ou no apartamento, para mim seria um quarto, né? Mas eles falam como um apartamento, acho, do pai. E seria muito fácil, né? Entrar. Então, se formos pensar com a cabeça do diretor em si, eu quero mostrar a cena que eles entram nessa casa que tem muita segurança. Então, eles forçariam a porta, disparariam um alarme. Olha, tem muita segurança, né? Se a questão era mostrar como esses termos estavam seguros, ele poderia mostrar a grande quantidade de chaves, de cadeados, de correntes dentro desse apartamento, nos armários onde estavam estes selos. Mas nós percebemos que quando estes irmãos eles estão dentro da casa, a não ser que eu esteja muito enganada, que eu dormi nessa hora, não há uma dificuldade para abrir os armários. A primeira chave, opa, é só bonita essa chave, eu vou colocar aqui. Abriu. Então é muito fácil, ou seja, aquele objeto de grande valor que são os tesouros, foi fácil de encontrar. O difícil foi entrar na casa. E o foco, em alguns momentos dessa câmera, é justamente neste molho de chaves. E aí nós precisamos entender o que são as chaves. Vamos para o simbolismo, que é a parte que eu mais gosto. As chaves, elas estão relacionadas com a mudança, pois a chave ela permite encontrar o que há do outro lado da porta. Portanto, a chave ela executa dois fatores importantes, o de abrir e o de fechar. Então, o que tem do outro lado ainda assim passa a ser muito importante. As chaves, elas também simbolizam êxito, libertação, sabedoria, conhecimento e prosperidade. Dentro do cristianismo, a chave ela está associada ao apóstolo Pedro ou a São Pedro, porque é ele o guardador dos portões do paraíso. Nos brasões dos papas do Vaticano, as chaves também são representadas com uma chave dourada e uma chave prateada, num desenho de cruz. Essas duas chaves, elas simbolizariam, ou simbolizam, o céu e a terra, e a conexão entre estes dois mundos. Os mandamentos, os decálogos, o decálogo, ele serve justamente para isso, para que as suas ações terrenas, elas possam ter um impacto no outro plano espiritual ou no outro plano celestial. Aqueles que estão com as suas Bíblias, abram em Mateus 18, 19... E lá está escrito: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares sobre a terra será ligado nos céus, e o que desligares sobre a terra será desligado nos céus. Está lá, escrito, não é? A gente não pode refutar isso, que essas chaves, ou o decálogo, teriam essa função de religar entre estes dois planos. Daí a importância tão grande das ações e o porquê nós estamos a 9 encontros com este, o 10º, falando tanto sobre ações. Da onde o Kieslowski nos fala nesse filme ou nessa série, é um momento de bastante tensão na Polônia. Mas já que eu entrei na questão das chaves do Papa, do Novo Testamento,
Em 1978 é quando é nomeado o primeiro Papa polonês da história, que é o Karol Wojtyła, que é o João Paulo II. Então tem a nomeação dele em 78, 79 ele já começa o seu trabalho. E o Papa João Paulo II, ele teve uma característica muito interessante, muito diferente dos papas anteriores, pois ele tinha justamente essa ideia de ir de um ponto ao outro sem muitos dedos, realmente fazer o seu serviço. Dentro da sua história, então não era o Papa, né, obviamente, João Paulo II, ele frequentou grupos de teatro, ele acompanhou os movimentos populares, os movimentos estudantis, ele tinha amigos judeus. Quando ele já estava como padre e arcebispo, ele acompanhou o movimento da Segunda Guerra Mundial de Hitler, a perseguição dos judeus. Aonde ele estava, também estava o campo de Auschwitz. Esse Papa, ele representaria de alguma forma esse povo polonês que também passou por tudo isso e está nessas cinzas, mas ele consegue estar acima. É como uma esperança que eles acabam possuindo nesse momento. Dentro do apartamento, nós encontramos um aquário com os peixinhos mortos. Entendemos que essa água já não está limpa, né? não está boa nem para peixe, nem para consumo, nem para limpeza, nem para nada. Esse aquário, ele continua na cena até o final do episódio. Ele muda a direção dele, mas o aquário continua ali. E não é muito claro se os peixes saíram dali ou não. Mas o fato é, aquele aquário, aquela água está ali. Vamos para o simbolismo de novo. Peixe. O peixe, ele tem um alto simbolismo, principalmente quando nós falamos no cristianismo e catolicismo, pois ele representa a vida e a proteção. Na cultura chinesa, ele simboliza a sorte. A carpa é um símbolo de resistência, coragem e perseverança. Características que o pai dos dois rapazes deveria ter no seu caminho como colecionador filatelista. Na arte e na literatura, o peixe simboliza a ascensão social, justamente o valor que estes selos possuíam e que dariam a possibilidade destes dois homens terem uma condição de vida diferente. Porque o que dá a entender é que estes dois homens, eles não vieram de uma família de grandes recursos. Por mais que o Jesse, que é o irmão mais velho, ele tenha uma casa um pouco mais vistosa, não parece que ele tenha grandes recursos. Tanto que é dito pelo irmão que ele precisa vender o carro. A gente não sabe se é verdade ou não, mas ele precisa vender o carro. Eles não parecem ou não fazem referência a terem um nível educacional, uma graduação, uma pós ou uma vida confortável. O que entendemos também é que eles não vêm de uma família de pai e mãe que dariam essas condições para eles e que posteriormente teriam condições de dar uma herança para eles, ainda mais dentro da economia a qual a Polônia se encontrava e se encontra. Portanto, a condição que o pai encontrou dentro de um gosto que ele tinha era justamente a coleção de selos, que até esse momento não era compreendida pelos irmãos. A água, ela simboliza, dentro deste universo metafísico, ela simboliza a misericórdia, o nascer, a nova etapa. E o curioso é que a cena iniciando aí, a partir dessa cena é que a trama começa a se desenvolver. É uma cena de morte. É uma cena onde essa água que simboliza a vida, ela já está podre. Onde aquilo que simboliza a sorte, a perseverança, já está morto. Onde nós viemos de uma banda de rock, aonde diz para você roube, mate e fornique com a sua mãe, com sua tia, com sua prima, com todo mundo que estiver passando. Pegue todo mundo geral. Então é em cima disso que a história ela começa a se desenvolver. O que tem dentro desse quarto de tão importante para que seja fechado a 45 chaves? São os selos
de grande importância e de grande valor para o pai, que até então pelos filhos era visto como um capricho, responsável por fazer com que o pai de alguma maneira abandonasse a vida familiar, a mãe e os próprios filhos. Aqui nós já começamos a entender a relação de selo como recuperação. Essa é a palavra ligada a selo diretamente. Recuperação, em dois sentidos. A recuperação da história do país, porque através dos selos nós compreendemos a história do país, da cidade, do povo, a sua cultura, a sua arte, a geografia, a fauna, a flora, com selos, com essas coleções de selos. A economia. E o selo que está faltando é o Êcoro Rosa, que é o único selo faltante de uma coleção polonesa. Então é a recuperação da história da Polônia. Esse senhor que não está fisicamente presente nessa série, mas que nós vimos no episódio 8, Não Levantarás Falso Testemunho, que aparece junto com a professora Sofia, ele fica muito empolgado quando ele faz a compra do Zeppelin, da série do Zeppelin, que seria a última compra dele. E ele busca este selo. É o que falta. E nesse episódio, no Não Levantarás Falso Testemunho, eu lembro que eu disse sobre o posicionamento do Kieslowski como este cidadão que se coloca como nacionalista através da representação do selo, na recuperação do seu próprio país. Os selos para esses dois personagens acabam representando também a recuperação deles com a própria relação filial, que já deixou de existir há muito tempo, e a relação entre eles, entre os irmãos, que também não se viam há bastante tempo. É dentro desse contexto da morte do pai e do filatelismo dele que é possível que os dois irmãos se aproximem e, através dos escritos do pai, através dessa coleção, eles possam conhecer o pai que até então eles não conheciam, e tem essa aproximação. É neste momento que surge o relacionamento entre os filhos e o pai. Vou pegar o gancho do Capelli, porque ele quase disse a minha fala assim, ó, um dos vírgulas e tudo. Diferenças. Até este momento, o que nós temos da onde eu falo, qual é a relação estabelecida, para que adiante eu desenvolva a trama. Antes disso, é necessário conhecer a diferença entre os termos cobiça, inveja e desejo. Como a Capelli disse, eu vou só acrescentar algumas coisas dentro desse universo aí literário, linguístico. Desejar significa um desejo. Cobiça é um desejo intenso de algo que eu entendo que falta. Como disse no encontro passado, não significa necessariamente que falte, mas o ser acredita que falte. Portanto, ele cobiça algo que não é possuído. E lá nas minhas pesquisas, eu encontrei um conto do Tolstói que eu não sei se o título é aquele título mesmo. Como eu não consegui ter a certeza do título, então eu não falarei nada, mas eu contarei a fábula, tá bom? Só para ilustrar a cobiça. A gente gosta de histórias, né? Vamos lá. Então tinha um serviçal, ele trabalhava numa fazenda, se alguém souber lembrar o nome do título depois, fica à vontade. Tinha um serviçal numa fazenda, ele estava insatisfeito com o que era pago a ele, então ele sai deste serviço, procura um outro fazendeiro próximo, ele tinha um dinheiro guardado, do fazendeiro que ele trabalhava antigamente, ele também recebeu um pouco mais, ele chega ao segundo fazendeiro e ele fala que ele gostaria de ter algumas terras. Então esse fazendeiro diz, olha, como que você tem, é possível você comprar muitas partes de tudo que você está vendo à sua volta. E eles estabelecem um negócio. Ele tem um chapéu, ele coloca o chapéu no posicionamento ali no ponto da sua fazenda, das suas terras, e ele diz a este serviçal,
Você pode andar por aí, em todas as terras, e ter para si, para suas plantações, o que você deseja. Só que você tem que voltar a esse ponto onde está o chapéu até o pôr do sol. O serviçal fica super feliz, né? E vai a passos tranquilos, sossegado, observando cada ponto daquelas terras. Então, num momento, num local, ele vê uma possibilidade, um terreno muito bom para batatas, no outro para outros tipos de legumes, e assim ele vai caminhando e vai fazendo a sua marcação. E cada vez que ele anda, mais ideias e possibilidades ele tem e mais marcações ele vai fazendo. Só que, ao mesmo tempo, ele olha para trás e ele já não consegue ver o chapéu. Ele está ficando cada vez mais distante. Quando ele percebe que o sol já está se pondo, então ele volta correndo, tenta a todo custo chegar antes desse pôr do sol. Ele começa a ter muita dificuldade, porque ele não é um jovem, ele começa a ter muita dificuldade para respirar, ele começa a sentir o seu coração acelerar, a visão dele começa a ficar um pouco turva, ele está cansado. E aí ele olha para os pés e ele vê que os pés dele já estão sangrando, porque ele andou muito, e agora acelerando mais ainda. E quando ele consegue visualizar o chapéu, o sol já está se pondo, ele se joga no chão para alcançar esse chapéu, o sol se põe, ele estica o braço, toca o chapéu, mas aí ele morre. Não, beleza isso? Essa é a cobiça. A cobiça, bem-vindo. Inveja. Inveja é desejar o que o outro possui e desejar ardentemente que esse outro não tenha aquilo, ou não tenha mais do que eu, ou não seja mais do que eu. Na Bíblia, muitos dos crimes, tem até um livro aqui, né, muitos dos crimes da Bíblia está atribuído à inveja. E nós podemos citar alguns, como a inveja de Caim e Abel, o clássico, Saul e Davi, José e seus irmãos, que por inveja vendem José. A inveja também possui uma outra característica que é apresentada nessa série, que é a competição. A busca por querer tirar do outro, ter só para si, faz com que crie-se uma praça de guerra mesmo, uma competição. E dentro da inveja, eu citei no encontro passado, que a inveja, a sua nomenclatura, o seu significado, ela estaria associada ao mau olho. E aí eu vou fazer uma observação, porque já que estamos dentro de uma parte mística, por que não? Nós temos dois olhos, certo? Sim. Poderíamos ser um, mas temos dois. Que bom. Nós temos dois ouvidos, duas orelhas. Que bom. Poderíamos ter um, mas temos dois. Temos duas narinas, mas nós temos uma boca. A boca é aquela responsável pela criação. E aqui eu estou mantendo só pela face, a gente poderia percorrer o corpo também. A boca ela é aquela responsável pela criação. É aquela que dentro dessa ideia de decálogo, de mandamento, é aquela ação que eu estabeleço esse religar. Essa ação que eu executo aqui na Terra que pode repercutir no plano celestial. Porque se eu tenho dois olhos, dentro das religiões é dito que um olho eu vejo que é bom e o outro é todo rigor. Com um ouvido eu ouço tudo que é bom e com o outro ele é todo rigor. Essa relação do meio é justamente o meu bom senso. Daí o decálogo, para que possa dar um norte para esse bom senso destes dois lados que eu recebo simultaneamente, para que eu possa, dentro dessa característica da inveja, cuidar da minha inveja, cuidar do meu mau olho, do meu mau ouvido e assim por diante. Desejo, agora sim é de verdade. Desejo vem da palavra desidare,
Sidari quer dizer astro ou estrela, e des é prefixo de fixação. Então é olhar esse astro, olhar essa estrela, ter essa fixação, ter esse objetivo marcado e seguir adiante. Sendo assim, nós poderíamos atribuir a cobiça a característica dos filhos, porque eles querem para si algo que eles acham que devem ter. A inveja atribuída aos criminosos, à gangue, porque eles querem tirar do outro e não querem que o outro tenha, querem só para si. E o desejo estaria relacionado ao pai, porque ele sim teve esse bom olho, esse objetivo fixo de levantar essa herança para os meninos. O que esse episódio tem diferente dos outros? Lá no início, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, nós falamos que os primeiros episódios, acho que até o quarto ou cinco, eles estavam relacionados à relação do homem com Deus, né? E daí por diante seria uma relação do homem com o próximo. Vamos nos concentrar na relação do homem com o próximo, nos últimos mandamentos. Esses últimos mandamentos, essa relação, ela foi lineada muito para um lado emocional e psicológico, na grande maioria dos episódios, né? Sexto, sétimo, oitavo, nono, permeava muito por esse lado. Mas, no 10º episódio, o que o Kieslowski nos dá é a materialidade. Ele parte desse pressuposto, é material. E o que temos dentro deste mundo material é o acúmulo, que foi bem mostrado pelo Capelli, de obter cada vez mais coisas. Não lembro a palavra que estava ali, não era ter acúmulo, era... Não lembro a palavra agora. Conseguir mais coisas, mas tinha uma palavrinha ali certa. Mas é isso, né? Conseguir mais coisas, ter um acúmulo de material. Porque quem tem muito para mostrar, bens, tem poder, tem soberania. Assim é dito, assim que as coisas regem por aqui. No contraponto, já que eu falei agora sobre os dois lados da balança, o lado bom e o lado ruim, eu preciso ter uma certa resistência. Eu preciso ter um equilíbrio para eu poder de fato receber isso. Nesse caso, a boa conduta, ela é primordial. No judaísmo é dito: as pessoas não devem pegar a vida dos outros, mas terem a sua própria construção de realidade. Quando existe o desejo apenas de receber, que seria o lado do rigor, esse olho mau, esse olho da inveja, apenas o ato de receber estaria associado ao universo infantil. Olha, eu que não sou psicanalista, entrei, de tanto ouvir da criança, entrei na criança. Pega essa parte infantil, porque a criança ela quer o tempo todo. O oferecer uma resistência e um equilíbrio é passar da fase infantil para a fase adulta, porque já há nesse lado uma temperança sobre as coisas. Então tudo que eu receber, de fato, é porque eu tive esse desejo, esse sidari, né? Ou desidari, que é essa fixação do astro. É meu, de fato, não é infantil. Nesse ponto, nós temos a transição do movimento, que ele passa a conversar, embora seja uma situação externa, é conversado primeiro no interior, não mais no desejo externo da criança de ter, mas no interior do adulto já conhecedor de todas as leis. E aí nós vamos falar sobre isso, resistência, que eu pulei aqui a ordem, de Leviatã e Behemoth. Tem um outro nome para Behemoth, que eu não me recordo agora, estou há 3 dias tentando recordar e não consigo. Mas não importa, porque
aqueles que estão com a sua Bíblia podem abrir novamente em Jó 40, 41, que lá está a historinha. Né? Lá fala da história do Jó, da baleia, né? Todo mundo conhece. Eu já falei da história em outro encontro, que acredito que nem era decálogo. Mas nessa história existem dois seres e uma terceira característica. Não errei. São dois seres e três características. Então é dito que um dos seres ele está nas águas. Vamos voltar. Água, misericórdia, vida, renascimento, nova etapa. Okay? E este ser ele estaria sobre as águas como uma grande serpente, como uma baleia, como um dragão, mas ele estaria ali sobre as águas. E o segundo ser, esse primeiro então, ele dentro de uma representação, ele estaria para nós como este plano celestial. E o segundo ser, ele caminharia sobre as terras, comeria os pastos, teria uma coluna vertebral exposta, um corpo rígido e ele estaria na sombra das árvores. Portanto, ele representaria o nosso mundo material, esse desejo de receber, essa materialidade, esse lado de maior rigor. E nesse intercurso é dito uma terceira característica de um ser que, juntando os detalhes, para nós chega como um réptil. Ele caminha tanto lá quanto cá. Ele seria o conhecedor dos dois lados e ele poderia ter essa temperança, ponderar e, através do conhecimento adquirido, tomar a sua boa decisão e fazer a ação em si de criação, que, pegando aí a anatomia do rosto, seria a fala. E eu peço que vocês guardem essa informação da fala, porque é importante falar bem, né? Dar um bom testemunho. Guardem essa informação. Ambição. A palavra ambição, ela vem do significado de ar em volta, colher votos ou elogios ao redor. Tudo aquilo que seria bom é para mim. Tudo que está ao meu redor é para mim. Isso é ambição. É quando tudo que existe eu quero que eu seja o centro disso. Gratidão. Bíblias em mãos, Mateus 5, do 1 ao 12. Porque hoje eu tô quase uma pastora. É quase uma pastora. Daqui a pouco eu prego, a gente passa as bolsinhas aí, minha gente. Ela já fica com o envelopinho na mão, não precisa se identificar. Tá bom? O que vocês sentirem no coração. Pode colocar. Então, em Mateus 5, 12, nós temos o famoso Sermão da Montanha, que, ao meu ver, é uma das passagens mais bonitas do Novo Testamento, é o Sermão da Montanha. E ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, obviamente, minha gente, eu não vou narrar tudo, mas ali, os pobres de espírito, os que choram, os que têm fome de justiça, os mansos, e aí por diante. Porque eles serão consolados, porque eles terão o reino dos céus, porque a sua fome será saciada, e por aí vai. Significados etimológicos da palavra gratidão. Vem do latim, significa gratos, agradável, agradecido. Sinônimos de gratidão: substantivos, retribuição, bênção, reconhecimento. Gravem reconhecimento. Adjetivos: bem agradecido, penetrado de amor. Verbos: bem dizer os fatos, guardem. Honrar, guardem. Dar bom pago. Quando nós falamos em bem dizer os fatos, nós podemos voltar para o Sermão da Montanha, onde é apresentado um espaço de tempo de sofrimento, que será recompensado num espaço de tempo infinito de coisas muito boas. Portanto, esse tempo, espaço aparentemente grande, mas que de verdade seria muito pequeno, de um sofrimento que se imagina sem uma justificativa, é necessário para que se tenha algo muito maior,
porque senão não é um merecimento. E é como você dá o tempo todo para o seu filho aquele bendito daquele brinquedo que ele pede, aquele disquinho que fica rodando do estresse e me deixa estressada só de pensar. Então toda vez que ele pede alguma coisa, você oferece, dá o tempo todo. Então não teve valia de nada aquilo. Ele não foi merecedor de absolutamente nada. Então lá na frente, quando ele quiser alguma coisa e você não tiver condições de dar, ele vai roubar. Ele vai matar, Deus o livre, né? Mas porque ele acredita que ele tem que ter tudo. E o que ele tem facilmente, ele não tem a gratidão. Honrar estes fados e honrar as pessoas que passam por esses fados quando você, por uma infelicidade do destino, está junto. Porque para os dois irmãos, eles tiveram uma vida de abandono do pai. Porque o pai não esteve presente. Eles passaram privações. E eles dão a entender que foram privações sérias, até de comida. A mãe deles também entrou nessa privação, faleceu, tudo pela coleção de selos do pai. Só que o que eles não sabiam é que essa coleção de selos, esse momento que para eles foi muito longo de infância e adolescência, pode trazer toda a vida deles e dos seus filhos e das suas gerações de abundância. Um valor monetário que provavelmente, com certeza, o pai não teria condições de oferecer esse dinheiro no banco e deixar para esses meninos. E o honrar, eu volto para a segunda cena da série, que é o momento do enterro do pai, aonde o Jesse, que é o filho mais velho, ele está preocupado e ansioso que aquilo termine logo, porque afinal de contas ele está cumprindo a sua obrigação. O pai não tinha nem ao menos um terno para ser enterrado, eles não tinham entrado no apartamento ainda, ele dá o próprio terno para o pai ser enterrado. E o irmão mais novo está com o seu Walkman no último volume, né? Ou seja, o honrar é a última coisa que estava passando por ali. Eu não sei quem assistiu, eu acho que a tradução está literal. O filme é um filme argentino chamado... A tradução seria Nove Rainhas. Né? Que também tem toda uma trama em volta da coleção de selos alemãs, que seriam as Nove Rainhas. Não sabemos se houve uma referência, um beber aí das águas, mas que fica como dica de filme também muito boa. O que existe numa certa altura do filme, no meio do filme, já caminhando quase para o final, é a aproximação e a troca de papéis. O ato de dar continuidade à coleção de selos faz com que o seu colecionador não morra. E nós já sabemos que ele está morto. Mas o ato dos filhos de continuar essa coleção faz com que o pai esteja vivo. Faz com que essa relação com o pai permaneça. E é aí que surge um outro movimento bom, que é a inversão dos papéis. O que é dito no enterro do Senhor é que ele abdicou da sua casa, da sua família, da sua profissão, do seu conforto, pelo seu sonho, pelo seu desejo de seguir a sua coleção, aquilo que ele gostava de fazer. E é exatamente isso que acontece com Jesse e Arthur. Arthur deixa a sua banda, ela já não é o primeiro ponto do seu olhar, da sua vida, ele já não participará da turnê. Ele passa a maior parte do tempo no apartamento antigo do pai, ele se muda para esse apartamento. Jesse também já não passa tanto tempo assim com a família, ele já deixa de viajar com a esposa e com o filho que havia sido planejado. Quando pensado numa outra data, essa outra data fica para quando Deus quiser, quem sabe. Ele já passa a maior parte do tempo também no apartamento antigo do pai, com o irmão. Eles já começam a ver os escritos, as anotações. E tudo começa a mudar para eles. É a cena onde nós vemos que eles dizem que os problemas deles desapareceram. Que eles voltam num estado quase infantil.
buscando é o mercúrio rosa. Já colônia do povo polonês. Mas esse selo, chamado mercúrio rosa, ele perde o seu valor quando ele é adquirido pelos dois, mas a coleção já não existe mais. Quando esse cenário não existe, esse selo também perde o seu interesse. Ele perde o seu significado maior. E então nós entramos dentro da área do fetiche. Uau! Os psicanalistas podem falar mais sobre o fetiche, né? Vou ficar aqui na minha poltroninha. Então, dentro da língua, o fetiche seria um objeto não natural, não espontâneo, tendo um valor sobrenatural, quase mágico, prestando-se então um culto a esse objeto. Guarde essa informação: culto ao objeto. Segundo o psicanalista Gerald Wachsman, perdão se o nome estiver incorreto, né? O meu francês ele é incrível. Esse psicanalista ele tem muitos trabalhos voltados para essa área de cinema e psicanálise, seriados, novelas e até a parte de literatura mesmo e psicanálise. Ele é bastante contemporâneo. Ele tem um trabalho que é voltado para o colecionismo e o fetiche. Então ele diz que para essa questão de filatelismo e fetichismo existem duas características essenciais. Primeiro é que o objeto é condição absoluta do desejo. E depois que o objeto ele tem que ser o mais singular possível. Ele deve ser a causa e a condição do desejo. Depois, né, psicanalista de plantão, help me. Portanto, quando esse mercúrio rosa ele já está na mão dos rapazes, ele já perdeu esse contexto de unicidade, de importância dentro do cenário. Ele já deixa de ser cultuado, não tem valor mais. Depois que eles recebem, que Arthur entrega, né, em contrapartida ao rim do irmão, nós não ouvimos mais falar do selo e ele também não aparece mais para nós. Vamos falar sobre a filmagem. E nós temos uma pessoa do audiovisual que depois pode, né, dar um parecer se achar por bem. Diferente de outros episódios que havia tomadas diferenciadas, propostas de luz, de sombra, ângulos e tudo mais, câmeras simbolistas que nos transmutavam, nos tiravam do nosso papel de espectadores e nos colocavam dentro da cena. Esse já não tem grandes coisas, já é história pela história, trama pela trama, porque está se falando de uma materialidade. Então a trama, ela passa a ser mais interessante. Mas há algumas coisas a serem ditas. Uma que eu observei agora quando eu cheguei, que eu peguei o finalzinho do filme, que é o momento onde, depois que Arthur conversa com o policial, depois que Jersey conversa com o policial, ele sai do que seria um restaurante e a câmera é uma câmera de baixo, né, ali. É como um olhar da terra para o céu, porque o que nós tínhamos até então eram câmeras aéreas. Era do céu para a terra, era um ser que olhava para esses personagens. A gente tem um outro lado disso. Quando os dois rapazes eles dizem sobre que os problemas deles desapareceram, que eles estão tão envolvidos com essa coleção de selos e com a busca do mercúrio rosa, Arthur, ele ergue as mãos para o céu. E há um episódio, não sei se foi o primeiro ou o segundo, que tem uma criança que ela também levanta as mãos para o céu. E esse episódio da criança é justamente a relação da pessoa, do indivíduo para com Deus. E a mão de Clemência, assim, né? Fazendo os gestos, né? Aeromoça, assim.
E o gesto do Arthur é assim, ele levanta as duas mãos para o alto assim, e as duas mãos nos dá o número 10. 10 do 10º mandamento de Decálogo. Outra parte interessante é que há 2 ou 3 momentos no máximo desse episódio que nós percebemos que não somos o único espectador. Existe um outro espectador. Nós estamos observando um observador que aparece em alguns momentos. O primeiro momento é quando Jesse vai a tal escola onde tem a feira da coleção de selos, e na frente da câmera tem um ser ali com um pullover, uma camisa azul, acho que pega uma lateral dele. E eu não acredito que Kias Lopes olhou e falou assim: putz, vai dar um trabalho danado editar isso, não quero gravar de novo, deixa assim mesmo, deixa passar. Não acredito que ele faria isso, né? Mesmo porque, mais lá na frente, quando os dois irmãos se encontram com comerciantes de selos no parque, a câmera está muito longe. E nós percebemos que do lado esquerdo tem uma parte negra, como se estivesse tapando algo, como se tivesse a câmera em alguém. E nós estivéssemos vendo a câmera desse outro alguém. Então nós estamos acompanhando um observador, que não é diretamente nós. E quem é este observador? Guardem essa informação também, eu já falo. Estou chegando no final, já estou me direcionando para o final. O que vai ficando para nós esse episódio é que o ser, ele está acima do ter. Embora comece num movimento diferente, comece num movimento de tenha, roube, possua, tudo é seu, quando chega no final, o que é trazido é justamente o ser, ele deve predominar em lugar do ter. Se no início os irmãos brindam a morte do pai, na última cena, onde há a série, né, os dois compraram a mesma série nos Correios, nesse último momento, eles brindam o fato deles não terem sido tragados pelo ambiente externo. Por eles não terem sido tragados por esse lado ruim, por esse rigor todo. Eles brindam o fato deles poderem ainda confiar e confiar no outro. E terem a sua honestidade ainda assim íntegra, porque eles confessam o que eles fizeram. Durante os 9 episódios, nós vimos que tinha um personagem que aparecia em todos os episódios. Quem acompanhou os encontros passados viu que era um personagem que ele não falava, ele apenas passava e ele era onisciente e onipresente. Chegamos até a pensar na possibilidade de seria ele Deus? Seria ele um enviado de Deus? Seria um anjo? Quem seria? Os primeiros episódios, este ser, esse indivíduo, este homem, ele aparece de uma maneira bastante enfática, ao ponto que os personagens envolvidos em cada cena, eles têm um contato direto com este indivíduo, e assim como eles, nós também sofremos um impacto acreditando que ele sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer na sequência. A presença dele é marcante. Mas quando chega do 5º episódio para frente, este indivíduo que transita em todas as cenas, em todos os capítulos, ele já não é tão enfático. Ele apenas transita. Ele está presente, nós vemos que ele está presente, mas ele não cruza diretamente os personagens envolvidos. Não levantarás falso testemunho, ele é mais um aluno na sala da professora Sofia. No não trair, não cobiçar a mulher do próximo, ele aparece como observador, como mais um ciclista. Mas ele não se apresenta para estes personagens. Porém, no 10º episódio, ele já não aparece.
ele já não se faz presente. Talvez porque essa materialidade tomou conta. Da mesma forma, vou voltar para a Bíblia, tá, minha gente? Não precisa abrir, mas quem quiser está lá na saída do Egito. Tá? Quando ocorre a saída do Egito, é dito que Deus interfere ali, para que todos aqueles milagres aconteçam. Porque o povo ainda não estava muito seguro. Então Deus interfere para que essa fuga aconteça e para que eles tenham êxito. Quando os 10 mandamentos é entregue, Deus fala, opa, agora é com vocês. As histórias que acontecem dali para frente, todo o merecimento parte do sacrifício dos próprios homens, do próprio indivíduo. Nesse episódio, esse indivíduo, que poderia ser o próprio Deus, que poderia ser um anjo, ele já não está ali para alertar essas pessoas. Agora é conta e risco das próprias pessoas envolvidas na história. Kieslowski encerra o 10º episódio com todos os mandamentos. Encontramos nessa história honrar pai e mãe, que vocês guardaram todas as palavras que eu pedi para vocês guardarem, né? Que bom, então vamos lá. Honrar pai e mãe está aqui. Não levantar falso testemunho, também. Não adulterar, não cobiçar, não ter falsos ídolos, amarás a Deus acima de todas as coisas, não mentir, não matar, não roubar, e por aí vai. Toda a série se passa num conjunto habitacional, e podemos pensar que esse conjunto representaria cada um de nós, aonde a cada momento algo é apresentado e nós temos que tomar a decisão certa para cada situação. E não é que uma pessoa vem ao mundo e o mandamento dela no mundo, ela vem com carimbo, olha, sua função na terra é não cobiçar a mulher ou homem do próximo, tá? Então você só vai passar por isso na sua vida. Não. A cada momento, como na história do Jersey e Arthur, a cada momento algo novo se apresenta e eles têm que ponderar qual é a decisão mais assertiva que eles precisam ter. Dentro do condomínio, as histórias se cruzam, porque são vizinhos, se conhecem e a vida é pública. No nosso caso também. A associação que se tem com pessoas também irão demonstrar o que pode vir para nós, quais são os obstáculos que podemos enfrentar. E mais uma vez, ter um bom olho, ter uma temperança, ter uma resistência para criar o melhor possível. Nesse 10º episódio, então, o Kieslowski deixa os seus personagens sozinhos, depois de estarem munidos de todos os mandamentos, para que eles tomem a melhor decisão, a qual eles acabam tomando no final, que era de não ser tragado por toda a situação externa, para que eles possam viver, sobreviver e até passar o mundo caótico daquela época e, por que não, dessa época também. Obrigada. As perguntas e comentários. É só levantar a mãozinha. É bem fácil, nem dói. Não dói. Eu queria fazer uma colocação. Obrigada. Bom, uma das coisas que eu gostei muito e foi a minha percepção, tá? Que talvez tenha passado um pouquinho, foi a questão do rim, né? De todo mundo que trabalha com psicanálise, que é psicanalista, sabe o quanto o rim somatiza o medo e a mágoa. Então, quando ele doa o rim, né? Ele está de alguma forma transmutando tudo aquilo que ele sentia em relação ao pai e a esse abandono deixado por ele. Então, eu achei muito interessante, porque o próprio irmão mais não falou, olha, se fosse eu já daria. Então, a ideia do desapego, que a gente sabe que realmente não existiria, e o sacrifício, né, de abrir mão de alguma coisa que era tão cara como um rim,
para algo que ele acreditava ser maior e ele se dá conta que não era, na verdade. Que essas coisas passam e o que realmente tinha valor, ele acabou doando e trocando por alguma coisa que não valia a pena. Então acho que é muito importante como ele tentou colocar isso para nós visualmente, a ideia da mágoa, a ideia do ressentimento, daquilo que, um lugar que todo mundo que trabalha com mágoa sabe que somatiza e que foi transmutado. E realmente a partir da saída do hospital, a gente vê isso muito claro, porque eles se dão conta de que eles perderam tudo e que ele não tinha mais um rim e que nada daquilo importava realmente, e existe um recomeço quando eles começam a refazer a coleção de selos, né? Tomando para eles aquilo que era mais particular do pai. E eu acredito que as pessoas, que eu já conheci pessoas que trabalhavam com coleção de selos, e são pessoas extremamente sós. E quando eu vi isso da coleção de selos, lembrei de um analisando meu, eu falei, nossa, gente, é isso, uma característica de pessoas que eram mais velhas e trazem em si uma fuga, né? Alguns, claro, desconto na bebida, mas dos mais antigos para a coleção de selo, que se a gente observar não é uma coisa atual, mas isso era muito das pessoas mais antigas. Então, como ele trouxe isso visualmente para lá fora. Eu só gostaria de fazer um comentário sobre isso, porque são dois personagens, né? O irmão mais novo, ele não teria problema nenhum em dar o rim. Justamente por isso, ele não foi compatível. Porque o sacrifício tinha que ser pro outro, que é mais difícil, porque você mais quer, tem que ser mais duro. É o valor da conquista mesmo. Oi, boa tarde. Algo também que eu percebi no filme, e na sua fala também que você colocou, e o próprio diretor, né, não sei, o autor colocou, da questão material, da conquista daquele material e toda aquela escassez que o país estava vivendo naquele momento. Toda aquela conquista, aquilo que aquele homem levou a vida toda para juntar, ele não levou. Ficou, né? Porque ele morreu e aquilo ficou. E aí começa também a luta daqueles dois irmãos de tentar se apropriar dessa conquista, disso e toda aquela trama, e eles também não ficam com aquilo. O que fica é aquilo justamente que você falou, a relação, a conquista dessa relação novamente, né, entre irmãos, e aquilo foi para os bandidos, para a quadrilha. E que todo mundo sabe que bandido, um rouba o outro, e um passa a perna no outro, e com certeza um vai querer tomar aquilo do outro. Então a gente vê que é algo que é líquido, que esvazia, que escorrega das mãos, né? Tanto do pai que morreu, tanto dos irmãos que correram atrás, e que com certeza vai correr, porque até tem um ditado popular, né? Que o roubado não tem valor, aquilo que você pega fácil não tem valor. Então acho que também tem essa relação também no filme. No primeiro momento, eles nem tinham essa ideia de apropriação, eles queriam se livrar de tudo, da casa, dos selos, que é se livrar dessa recordação do pai, que eles até tinham, porque o pai estava vivo. A partir do momento que o pai morreu, então vamos nos livrar de tudo. E isso não acontece porque um dos colecionadores toca no mandamento que é honrar o seu pai. Ele levou a vida inteira para ter isso. E vocês vão fazer o quê? Como diz o irmão mais velho, eu vou vender por qual valor? E pagar. Uma coisa que me chamou muita atenção no filme, e que vocês não mencionaram, mas é que também não tem importância, me chamou a atenção mesmo, foi a questão do cachorro. Então, você sabe que eu corri muito atrás da informação do cachorro, né? Porque eu não sou uma grande conhecedora de cachorros, né? Eu não sei, é um Doberman, não é isso? É um Doberman, você vê como eu sei das coisas, não é mesmo? Mas não, em nenhum local, nem mesmo o próprio Kieslowski,
nos escritos que ele deixa sobre a série Decálogo, tem informação sobre o cachorro. Mas, olhando alguns outros comentários, eu caí num comentário que eu não trouxe, comento com você, mas não quis colocar, justamente por não ter encontrado a fonte exata da informação. Que esse tipo de cachorro seria utilizado pela máfia italiana. Então, são estilos de porte de cachorros usados pela máfia. Então, talvez seria uma referência pela utilização destes animais no filme. E eram 3. Né? Então, aí dentro do número 3, a gente pode partir por muitos simbolismos, por muitos caminhos aí. Mas esse terceiro cachorro, ele seria o informante, né? Seria o mais dócil, né? Porque ele parece muito bravo, né? Tipo um pedaço de ferro que depois sai ali andando. Mas a única informação encontrada sobre a relação do cachorro seria essa, justamente para dar um insight de quem, naquele momento, naquela época, daria um cachorro desse porte para você cuidar de um bem. Quem te daria esse conselho? Alguém que saberia que esse cachorro é para uma guarda ou para um ataque. E aí a gente entraria em quais as pessoas envolvidas que saberia dessa informação teria. Portanto, pessoas que estariam envolvidas dentro dessa área criminal. É um compartilhar de uma informação, tá? Que eu tenho uma simbologia. Não, o cachorro, ele tem essa simbologia do melhor amigo do homem, da fidelidade, do companheirismo, mas o cachorro negro, ele tem uma relação com a lua e os poderes ocultos. Pela mitologia grega, ele está associado a Hécate, que é justamente aquela dos 3 caminhos, possuem 3 cabeças, várias armas, olham para várias direções, passado, presente e futuro. Estaria ligado ao Hades também, com relação à morte e a sacrifícios, e o cão negro, ele seria o cão de guarda dela. Já abriu, mas a gente pode esperar uns 10 minutinhos, né? Para dar uma geladinha mais. Vou fazer um comentáriozinho aqui. É um comentário em forma de pergunta. Não exatamente uma pergunta, em forma de pergunta. E aí, né? Você falou, Ingrid, hoje sobre chaves, né? Então, nós chegamos ao fim do último episódio. O que teria acontecido? Fechou com chave de ouro ou Kieslowski selou, talvez de modo justo e perfeito, né? Essa série? Selou? Selou? Lacrou? Ok, gente. Alguns convites antes da gente encerrar. Quarta-feira tem um seminário de web, um seminário pela web. O título é Melhor Ser Alegre que Ser Feliz. Isso na quarta-feira que vem, dia 20. Quarta-feira que vem, pronto. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, não tá aqui. Não tá aqui. Não tá aqui. Eu não tirei. Eu mexi. Aqui, ó. 25 às 20 horas é pela web, tá? Não é presencial. Tem gente que aparece na escola, não tem ninguém lá não, tá? Isso é pela web, eu faço da minha casa. Melhor ser alegre que ser feliz, 25 de 10 às 20 horas. Também a gente tem outro seminário de web, a Fantasia Dor da Privação, dia 7/11 às 21 horas. É uma terça-feira. A 5ª jornada da IPP do INK, no Instituto de Melanie Klein, que irão acontecer dia 17, a partir das 14h30 e sábado das 10h30 às 18h. Também é gratuito, todos os eventos são gratuitos. E é presencial aqui. E esse é presencial aqui, tá? Nesse espaço. Então é sexta,
das 14h30 às 18h, dia 17 do 11, e 18 do 11 às 10h30 às 18 horas. E aí tem mais um evento, a gente adora fazer evento, também gratuito. É um seminário a gente vai começar uma série de seminários sobre a obra de Freud. A gente vai começar com a interpretação dos sonhos. É um seminário pela web. O primeiro vai ser dia 29 do 11 às 20 horas. Tá? Esse é pela web. Não será aqui. Está tudo no site. Tá? Toda a parte está no site. E para vocês se manterem informados, façam a inscrição na mala direta da escola, que vocês sempre vão ser avisados. Façam a inscrição e olhem no anti-spam, senão não vai adiantar nada. Né? A pessoa faz a inscrição e não olha, né? Se está recebendo, está no anti-spam, não olha nada. Então, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado a Ingrid, muito obrigado ao Capelli, e nos vemos, não mais esse ano, para essa série. Desse ano foi o Decálogo. O ano que vem a gente vai fazer uma coisa mais leve. O título é A Psicanálise é Pop. Né? A gente só vai discutir coisa pop. É verdade. Só disco. Né? A gente vai discutir Madonna, Bieber, qualquer coisa. É brincadeira. A gente vai discutir esses fenômenos mais pops, né? Que a gente tem hoje. Youtubers, não sei o que, PPP. A gente vai pegar essa veia, identificar o que a gente tem de pop hoje em dia. Na minha época era Madonna, era a revista Bis. Quem se lembra disso? YouTube era pop, hoje em dia já não é tão pop, né? Ficou velhinho já. Ainda é pop? Ele pode? Ele pode. Então, a gente vai pegar o que tiver de pop. A gente vai definir aí. Mas esse é o tema do ano que vem. Tá? Então, muito obrigado pela presença de todos e até o próximo evento. Obrigado.